Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Escuta aí, comunidade, chegando na sua área. Tá vendo eu preparada? A gente vai falar de que hoje? De boxe e boxe ritmado. Pensa nessa modalidade maravilhosa que eu tava passando aqui no bairro da Liberdade, na Praça da Soledade, e quando eu vi aquele pessoal todo dançando, jab, jab, direto, eu não sei como é, mas eu gosto muito de fazer boxe. Deixa eu mandar um beijo aqui pro pastor Luiz e pro pastor Anderson, que há uns 3 anos mais ou menos eu pratiquei boxe. Pensa, gente, que eu não lembro o nome da associação deles, mas eles me amam, é isso mesmo, gente. Mas eu conheci esse projeto maravilhoso aqui na Praça da Soledade e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse projeto chamado Boxe Ritmado, que não tem só o boxe ritmado, não, e eles vão explicar pra gente um pouquinho sobre esse projeto que é Paulo Henrique e Tarsis Rocha, aqui no Escuta aí, comunidade, na TV Quirimurê, canal 10.3, todo domingo às 17 horas, trazendo a comunidade para vocês. Antes de mais nada, domingo passado a gente falou com a comunidade da Fazenda Grande, ali alto no Peru. Hoje a gente está falando com a comunidade de onde? Vocês moram em que bairro? Eu moro no bairro da Caixa d'Água. Pertinho do Palmiúdo, IAPI, Perovaz. E eu moro em Cosme de Farias. Ai, que legal! Agora me conte. Não tá nem aqui selecionado nas minhas perguntas aqui. Tu vem de Cosme de Farias para fazer boxe ritmado aqui na Soledade, no bairro da Liberdade? Sim. Que maravilha! Porque a gente... Eu sou amigo de Paulo já tem... desde 2009. Desde 2008, na verdade, em tempo de colégio. Então, e eu estudei aí na classe 4, na Caixa d'Água. Então, a gente criou essa amizade e agora a gente desenvolveu, né? A gente colocou em prática, além da amizade, esse lado profissional, né? Juntamos nossos conhecimentos e agora estamos fazendo na Soledade. Antes de entrar falando do projeto, eu quero dizer, vocês dois se conheceram na escola, né? E quando que surge a ideia do projeto? Bom, nós nos conhecemos em 2008, no primeiro ano, né, do ensino médio na Caixa d'Água, na classe 4. E desse período para cá, a gente começou a treinar boxe. Na verdade, a gente já treinava boxe, eu não sei com quantos anos Paulo começou. Mas eu comecei com 16 anos a treinar boxe. E aí foi nessa época que eu tinha começado a treinar boxe, finalizando as aulas, os estudos, né? E aí comecei a dar aula, estudei mais, me formei em algumas outras áreas esportivas. E ele também, paralelo a isso, ele também iniciou, né, as suas atividades, dando aula e tudo mais. E aí, em 2020, eu retornando da China, porque eu estava na China, fiquei 2 anos e 11 meses na China. Em 2020 eu voltei para cá, aí compartilhei com ele minhas ideias, os projetos e tudo mais, e a gente deu andamento em nossos projetos, e um deles foi o Boxe Ritmado. Paulo, quando ele fala para você desse projeto e você fala, não, já deu certo, eu quero abraçar, me diga qual a sensação quando ele te fez o convite? Não, ele é doido. Eu vou dançar todo boxe. Na verdade, como ele falou, eu sempre, muitos anos já venho do boxe. Desde 2017, 18 anos que eu comecei a fazer o boxe, que eu sempre fui da área de esporte, mas tentei o basquete, tentei o vôlei, tentei futebol, mas assim, eu sempre fui meio que individualista. Nunca gostei desse negócio de dividir muito essas questões. Por muito tempo eu achei que era egoísta, mas individualista. Então, quando eu conheci o boxe, aí eu me apaixonei, comecei a treinar, fiz algumas lutas, não muito profissional assim,
E eu vi que eu poderia também ensinar, porque eu sempre tive esse gosto de querer passar o que eu aprendo para as pessoas. Então, eu comecei a dar aula, fui indo na academia, e nisso, nessa questão, esse senhor aí, ele já estava lá do outro lado do mundo, já fazendo a diferença lá, né? Como ele sempre foi um espelho para mim. E quando ele chegou para cá, de volta para o Brasil, ele veio com essa ideia. E, tipo, ele me fez um convite. Confesso que no primeiro momento, para mim, foi assim: pô, será que eu vou ter condições de acompanhar e ter a dinâmica de. Porque uma coisa é você dar aula de boxe. Eu já dei aula de boxe para 30 pessoas, 20, tranquilo. Mas você dar aula de boxe ritmado é outro Eu patamar. vi. É outra Da sensação. hora, cara. Eu vi. Oi, eu estou gorda. Diferenciado. É Eu tava diferenciado falando porque pra vocês que eu tô gordíssima. E se a gente começar a fazer uma aula de boxe daquela forma que eu vi na praça, aquelas mulheres todas divididas, cara, eu vou ficar da hora. Vocês arrasam. Vocês não cansam, não? Aí só termina A por gente- causa do horário mesmo. Ixi. Não tem jeito. Ah, a tem uma gente pergunta aqui que a as- gente vai responder. Assim, ó. O boxe ritmado ele é bem baiano, pelo ritmo que eu vi. Tchan, 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 tchan. Aí vai. Tem música de axé que eu já vi no Instagram de vocês, né? Mas eu quero saber assim, começamos essa modalidade aqui na Bahia ou importamos de fora? Bom, falar, a metodologia, eu desenvolvi a metodologia fora, na China, que foi o seguinte: eu sempre tive esse lado desafiador. Eu sempre gostei eu aprendi com a capoeira, com um amigo meu que me ensinou a capoeira. Ele falou comigo que a gente tinha, para nosso desenvolvimento, a gente tinha que observar as pessoas fazendo a sequência, né, da capoeira, e a gente trazer isso para a gente e colocar o nosso detalhe, né, acrescentar algo mais. E isso ele falou para mim, eu levei para a vida. Na nossa vida a gente tem que observar o que é de qualidade das pessoas, trazer para a gente o que é de bom e acrescentar dar o nosso toque. Então eu sempre observei as aulas de body combat, de body jump, de aerobox, outras modalidades das academias que fazem sucesso lá, né? As modalidades fazem sucesso fora. E eu via que faltava muita coisa, faltava muita identidade minha, faltava muita coisa de Brasil para eu dar uma aula, sabe? Então eu falei assim, bom, o que é que eu posso pegar dessa modalidade aqui? Essa vantagem, essa coisa de bom dessa modalidade eu posso usar e posso colocar um toque meu, eu posso acrescentar algo. Então observei muito das modalidades que eram coisas muito... Não tinha criatividade, não tinha desenvolvimento, melhor dizendo. Não tinha novidade. Era só aquilo ali. Eles tinham sequências definidas, uma metodologia engessada, e eu via que tinha condição de crescer muito mais. Então eu falei assim, ó, eu vou dar uma aula como eu tinha que ter um espaço lá fora, trabalhando com minhas aulas, eu tinha que dar uma aula de algo que eles conheciam. Então eu falei, bom, eu vou dizer que é aerobox brasileiro. Vou dizer que é aerobic boxing, Brasil aerobic boxing, né? E aí eu falei, bom, eu vou dizer que é aerobox aqui e vou colocar nossos ritmos. Coloquei, na verdade, eu colocava só o funk, porque era uma batida muito avançada, né? Muito ligeira. E aí o pessoal dos funks, ele falava palavrão e era na China, ninguém entendia o que era que estava falando, eu estava usando a batida e dando minha aula. Então, assim, era o aerobox brasileiro, era uma metodologia que eu vendia lá, assim, né? Aerobic Boxing, Brasil Aerobic Boxing. Mas, assim, ainda tinha condição de desenvolver muito mais. E aí, como também eu dava aula para brasileiros lá e também usando funk, eu via que eles gostavam bastante, que suava muito, gastava muita caloria. Aí eu peguei e falei, quando cheguei aqui, eu falei com o Paulo, irmão, eu tô com uma metodologia aqui, que eu chamo de Brasil Aerobic Boxing, e aí tô pensando em dar essas aulas aqui, porque quando eu cheguei, eu tava precisando trabalhar também. Eu falei, pô, irmão, o que é que você acha de eu colocar isso aqui? Eu uso o funk para dar aula, a aula é mais ou menos assim e tal.
Ele falou, pô, é muito pra frente, velho, a galera vai aguentar. Eu falei, não aguenta, porque o pessoal aguentou lá. Os chineses aguentavam porque não tinham muito gingado, imagina a gente brasileiro. Aí ele falou assim, pô, então bote, ao invés de só funk, coloque, foi ritmo africano, não foi, irmão? Foi, africano. Ritmo Sério? africano. E ritmo africano tu fez? Aí ele falou, bote Mas ritmo africano. Ele falou assim, bote ritmo africano porque o funk é muito pra frente, então pra dar uma quebrada, pra você começar mais lento, coloca um ritmo africano, uma coisa mais cadenciada e tal. Eu falei, pô, tem uma coisa boa aí, viu? Dá pra desenvolver mais. Sim. Aí a gente foi fazendo e eu tinha uma forma, a metodologia na minha cabeça e eu tinha que explicar para ele como era essa metodologia. Então, durante as aulas, a gente foi fazendo, eu fui falando, irmão, é assim, no Aerobox, que ainda não era boxe ritmado, a gente não pode usar muito essa parte aqui, essa coisa aqui, porque vai quebrar o ritmo. A gente foi sempre encaixando e a gente tem uma coisa boa... Tu tem o vídeo, Tarsis? Os das primeiras aulas? Sim. Daqui tenho, da China eu tenho que buscar. Eu posso procurar aqui, eu não sei se eu ainda tenho. Porque eu troquei de celular e eu perdi muita coisa, mas eu acho que eu tenho aqui. Pelo menos alguma se tu conseguir foto. pegar desses ritmos, a gente já bota aqui no programa. Senão, a gente vai ficar devendo e você vai trazer. Foto, eu devo ter foto. Com certeza eu tenho foto. Agora, vídeos eu tenho. Então, manda foto, pelo menos as fotos. Certo. Daí a gente chegou e durante as aulas aqui, em agosto do ano passado, que a gente colocou em prática essa metodologia. A gente foi ajeitando as coisas, as ideias, ele foi dando ideias novas, a gente foi amadurecendo algumas outras ideias, colocamos mais ritmos que antes era só funk, a gente começou com o ritmo africano, depois fomos para o axé, para o pagode, e aí fomos colocando online, mais né? a nossa identidade. A gente começou online. Online. Foi por conta da pandemia, a gente começou as aulas online, que tava, foi no começo, foi no começo não, né? Começou em março a pandemia aqui no Brasil, e a gente começou as aulas em agosto. Aí fizemos um mês de aulas online. E aí a gente foi desenvolvendo, foi amadurecendo. Não, agora mais não. A gente parou porque tivemos alguns problemas técnicos também, por conta do ritmo, por ser ritmado, A internet trava, né? A música chega atrasada, os movimentos chegam antes da música, então esse é um impasse muito grande. E ainda mais por conta do quão desenvolvido ficou a modalidade, a gente precisa muito mais do ritmo do que antes. Então o boxe ritmado, já aproveitando e dando a definição, né? É um boxe que a gente aplica as técnicas, é uma modalidade que a gente aplica as técnicas do boxe com o ritmo, associado ao ritmo. Então, exclusivamente, do início ao fim, a gente prioriza as técnicas aplicadas no ritmo. Então, fica um box com as coreografias, né? As técnicas são aplicadas em coreografia. Então, a gente precisa muito dessa sincronia da música e os movimentos, e é o que as aulas online não permitem, assim. Umas vezes por conta da internet, outras vezes por conta das ferramentas que a gente tem, que são um pouco limitadas, enfim. Mas, assim, a gente, depois desse desenvolvimento meio de Paulo, de agosto para cá, quer dizer, em setembro a gente precisou colocar um nome, porque não era Aerobox, era alguma coisa completamente diferente do Aerobox, que eu usava lá, né, para vender. E aí eu peguei e falei, pô, irmão, tem um problema porque não é Aerobox, a gente não pode estar vendendo essa aula como Aerobox porque não faz sentido, não tem nada a ver. Aí a gente ficou procurando nomes, tentando encontrar um nome que fosse que encaixasse, porque é uma modalidade criada pela gente, não tinha um nome. Aí eu peguei e falei assim, irmão, o que você acha de boxe ritmado ou boxe rítmico? Aí ele falou boxe ritmado. Eu falei, pronto, fechou. Aí já fizemos a logo, já definimos tudo, e hoje a gente está com essa modalidade que não tem, a gente não encontra, ninguém encontra em lugar nenhum. Com a nossa identidade, com o estilo da gente, nossa essência da Bahia, que é inclusive o axé, o pagode,
a gente utiliza funk carioca, a gente utiliza as músicas africanas, então é a nossa essência. É a nossa essência, é uma coisa que a gente consegue, que a gente ama fazer. É uma coisa nossa, veio da gente e a gente ama fazer. É isso, boxe ritmado. Então, quer dizer que é a ousadia baiana que está aí no boxe ritmado, né? Só podia ser baiano. Vamos conferir esse vídeo aí do boxe ritmado. Na sequência, vamos nos ver na TV Quirimurê com o quadro Escuta aí, eu me vejo na TV Quirimurê. Eu vou aqui e volto já com mais boxe ritmado para você. Baile de preto, baile de preto, baile de preta, mina, vamos atrás das minas, atrás das minas, atrás das minas. Baile de preto, baile de preto, baile de preta, mina, vamos atrás das minas. Pagodão Ondulante. Mete dança, mete dança, mete dança, mete dança, dança de fazer criança. Mete dança, mete dança, mete dança, mete dança, mete dança, mete dança, dança de fazer criança. Mete dança, mete dança. Entrei na boate de cara, já vi a cena. Pretos metendo passo, mas em sincronia plena. Pretas mexendo o bumbum, mais que morena. E os caras... Escuta aí, eu me vejo na TV Quirimurê. Olá, Adriana Santos, eu sou Cacau Novaes e sou autor de Marádida. Também os poetas estão vivos, as sandálias e você não sabe do que é capaz, dentre outros. E este ano, apesar da pandemia, estou com muitos projetos, né? Vou citar alguns. Participei do e-book Concepções e Perspectivas para a Educação, com um artigo sobre a variação social e o parâmetro de sujeito nulo. Também do e-book Direito e Arte, com 2 poemas. Da antologia Cama, de poemas e contos eróticos, da Cogito Editora. E também pela Cogito Editora eu estou participando com um poema e também estou como coordenador da antologia Bardos Baianos do Território Médio e Sudoeste da Bahia. Também estou lançando este semestre um livro infantil, Xande e o Sapo Romualdo, pela editora Penalux, né? E também estarei com 4 poemas numa antologia na Colômbia, né? Uma antologia bilíngue, português e espanhol. E também o livro Parâmetro do Sujeito Nulo no Português Popular do Interior do Estado da Bahia, pela Paco Editorial. Esses são alguns dos meus trabalhos, né, para este ano, por enquanto, né? Então são muitos projetos, muita coisa que está rolando, porque apesar da pandemia nós não estamos parados, né? Apesar de tudo, nós estamos trabalhando, nós estamos produzindo e é isso aí. E é no Escuta aí que eu me vejo na TV Quirimurê. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Voltando, escuta aí na sua área aqui, na sua TV Quirimurê, canal 10.3. Todo domingo, comigo, Adriana Santos. Vai lá no meu Instagram, dá essa moral pra negona. Eu sou a Adriana Santos, porque eu sou, todo mundo é Adriana Santos. Vai lá, ó, me segue que eu te sigo de volta, tá? Fica na TV Quirimurê, canal 10.3, que eu vou te seguir de volta. Vai lá, vamos continuar esse papo maravilhoso com esses 2 gaiatos que levou nosso ritmo pra China. Né, China? Pegando... Falou? Pegando um gancho... É o quê? Pegando um gancho do que ele falou, que ele fala muito, isso é verdade. Vale. Isso, na verdade, não é uma coisa que seja ruim. Ele é um cara que fala muito, eu sou um cara sou mais na minha, tranquilo. Isso é bom para nossa modalidade, porque tem o equilíbrio, sabe?
E com isso, a nossa modalidade transforma de uma forma que nem eu imaginava assim, como eu falei no início. Será que eu vou dar conta dessa situação? Porque é totalmente diferente. E O Paulo está assim, justificando aqui que ele é mais tranquilo e o outro fala muito, porque aqui nos bastidores, o Tarsis falou assim, ó, se deixar eu falo muito. Vocês vão ver aí no final do nosso programa, nosso make-up. Aí o Paulo já começou justificando, gente. Se ele é mais tranquilo, mas eu vou fazer pergunta para tu também. tem que falar também, né? Se deixar, meu irmão, é isso aí Se mesmo. deixar, né? O Tarsis, ele é um cara assim, a gente tem tanta harmonia que a gente faz aniversário no mesmo mês, na mesma data, tem a mesma idade, então a gente tem muita conectividade, a gente se respeita muito. E muitas coisas aconteceram no boxe estimado de agosto para cá, e assim, se a gente fosse pessoas que não se respeitassem, a modalidade não estava onde está hoje. E tipo, a gente tem uma sensibilidade de ver, tipo, ó, pô, irmão, isso não tá legal. A gente tem a condição de chegar pro outro e falar o que não tá legal para acrescentar na modalidade, e a gente receber de uma forma tão natural, entende? Então, isso que é o legal da nossa modalidade. Quanto tempo tem do projeto? A metodologia desde 2018, que eu venho aplicando lá na China, e a modalidade em si começou em 2020, agosto de 2020. E você lançou para o mundo, né? Não, que eu comecei, o nome sim, mas a metodologia, que foi a primeira, né, a gente começou em 2018. Foi em fevereiro de 2018 lá em Xangai, lá na China. Baiano é ousado. Baiano não nasce, baiano estreia, onde ele chega, arrasa, meu filho. Porque você estreou, né? Quando eu vi vocês dois ali. E é uma sincronia, gente. É lindo, vocês estão vendo aí, no bloco passado, é uma sincronia. A gente fala assim, a gente que trabalha com música, eu sou ousada disso que eu trabalho com música, tá, gente? Agora eu sou do boxe também, em termos de boxe. Esse negócio de meter. Mas assim, quando a gente ouve a música, cada toque que tem, vocês têm um passo, né? Então, aquela agilidade que vai no ritmo, você trabalha com todas as articulações do corpo. Né? Isso é muito bom mesmo. Eu vou falar agora com o presidente de academia, gente. Já tô aqui nos bastidores queixando minha aula. A gente tem uma coisa que é imprescindível. A gente mantém as técnicas do boxe, a gente busca a perfeição ou a aplicação das técnicas da melhor forma possível, mesmo sendo rápido, mesmo sendo em ritmo. A gente prioriza isso, a gente prioriza que o boxe seja aplicado, sabe? Então, por isso que a gente tem o boxe ritmado, ele tem uma metodologia muito arrumadinha. A gente tem as subdivisões, que a gente chama de categorias, né? Que a gente tem o começo, que é a mobilidade, para preparar o corpo para fazer, não se lesionar, o aquecimento depois disso, a mobilidade, depois o educativo, que a gente explica o que é o jab, o que é direto, o que é cruzado, o que é gancho, porque por mais que seja a técnica do boxe, não necessariamente a pessoa tem que saber boxe, ela pode começar do zero. Então a gente tem esse período que no ritmo a gente explica, isso aqui é jab, então vamos repetir. Aí faz repetidas vezes o jab, faz repetidas vezes o direto, cruzado, ganchos, as esquivas. Então tem essa parte educativa, depois tem o aquecimento, e aí depois tem o boxe ritmado em estações. Então tem subdivisões. A gente utiliza obstáculos e faz no ritmo usando obstáculos, faz boxe ritmado livre, que é sem obstáculos. Então tem um contato também, as pessoas batem em manoplas, em macarrão e tudo mais. Você está falando das técnicas do boxe, né, em si. Uma categoria que somos destacados nesse esporte, né? Tantos e tantos campeões do nosso boxe, né? Uma modalidade que tem um destaque mesmo da área da Bahia, né? Campeões baianos mesmo. Eu falo que tem que perguntar assim, se esses campeões, essas medalhas, são estímulos para o boxe ritmado. São estímulos para vocês. Com certeza. Sim.
Sim, porque também tem essa questão das escolas que viemos, né? Nós temos nós antes de do desenvolvimento da modalidade boxe ritmada, a gente aprendeu boxe. Então eu tenho muita essência da Champion, né? Tem muita essência do Curitiba Box, que é de onde eu vim. E além disso, eu tenho que aprendemos fora também, Paulo com o boxe cubano, eu com o boxe de umas pessoas de Filipinas que me ensinaram bastante, até o ensinamento mesmo da China. Então a gente tem a essência do boxe olímpico e o profissional. Vocês já competiram? Não, a gente já participou de lutas, mas não profissionais. Lutas casadas e tal. Já foi muito sparring de outro lutador. Quando a gente fala em sparring de outro lutador, que ele sempre precisa de uma pessoa para treinar, para chegar no dia da luta e fazer a luta, no caso. Aí no caso, vocês são aquelas pessoas que eles treinam. Isso, a gente serve de oponente para ele até o dia da luta. Porrada! Tem até uns vídeos eu treinando com o pessoal numa escola de boxe lá da China, muito boa, uma estrutura fantástica que eu fiquei apaixonado, e se eu pudesse eu treinava mais vezes lá. E como que surgiu essa oportunidade de você ir para lá, levar esse trabalho? Eu me formei em nutrição aqui, foi em 2016, final de 2016. E minha namorada Nayara, ela já estava na China desde o início de 2016, mais ou menos, eu acho. Foi do início do meio digo, meu filho, que na frente de um grande homem tem uma mulher enorme. Claro Com que certeza. tem que Nayara. Foi antes de eu finalizar a faculdade, meses antes. E ela estava falando, poxa, vem para cá para você colocar seus trabalhos em prática, porque assim, aqui eu tive algumas formações. Eu me formei em teatro, eu tenho curso também de modelo, eu tenho o registro de modelo profissional também, além da nutrição, além do boxe, além do personal trainer. Então aqui, e eu trabalhava na área de TI. Então eu tinha que usar dessas minhas experiências e ter um crescimento, ter um desenvolvimento. Eu não consigo ficar ali sentado na frente de um computador fazendo as coisas, sendo que eu tenho uma ampla condição de trabalhar em outras áreas. Então, assim que eu me formei em nutrição, ela falou comigo, não, pode vir, você aqui coloca suas profissões, seus trabalhos em prática, seu conhecimento em prática. Daí eu fui. Assim que eu concluí a nutrição em 2016, em março de 2017, antes do meu aniversário, eu fui para lá. E aí eu comecei a colocar em prática esses trabalhos, comecei a trabalhar como modelo lá, continuar, né, trabalhando como modelo, que eu já trabalhava aqui, trabalhando como modelo, e aí, paralelamente a isso, eu estava colocando meus trabalhos em prática de nutrição, meu conhecimento em nutrição, de personal trainer, de professor de boxe, de capoeira também, comecei a dar aula de capoeira. Então eu não foquei em apenas uma área, eu foquei no que eu tinha de conhecimento. E aí foi isso, foi nesse período eu fiquei em 2 anos e 11 meses e só voltei mesmo porque a gente estava precisando voltar por conta que na época era a epidemia, né? Que começou a questão do Covid lá, e a gente precisou voltar mesmo por não ter a condição de ficar lá, não ter estrutura de ficar lá, porque a gente trabalhava para a gente mesmo. As pessoas que ficaram lá foram pessoas que tinham suporte de empresas para se manter lá, aluguel, alimentação. A gente trabalhava pra gente. Eu e ela ali, era eu e ela o tempo todo. Então, a gente teve que voltar. Tivemos que voltar e mais por conta disso. Ou só por conta disso, na verdade. Arrasou. A gente está falando de mulher empoderada, de mulher que toma as decisões. Vamos falar também dessa mulher maravilhosa que traz tudo do mundo do esporte para mim e para você. Que é ela, claro, no Escuta aí, Esporte em Pauta, com Paloma Mota. Beijo, Paloma, o que é que você traz pra gente aí hoje? Escuta aí, comunidade! Estamos aqui em mais um Escuta aí, Esporte em Pauta, onde você já sabe, eu trago um giro das notícias do esporte para você nesse domingo. Vamos começar falando de campeonato brasileiro? Pois é,
Campeonato Brasileiro de 2021 vai começar. Apesar da gente ter ficado meio perdido por ter finalizado o de 2020 agora, né? Tem pouco tempo, mas já vai iniciar o de 2021. E eu tô aqui com a colinha na mão para contar a vocês quais são os primeiros duelos. Lembrando, a CBF disse que provavelmente a primeira rodada tem início no dia 29 de maio. Pertinho, bem pertinho mesmo, né? Então, vou pescar aqui porque é muito clube. Então vamos lá. As partidas da primeira rodada do Brasileirão são, presta atenção para você já ficar vidrado no seu time, hein? Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Atlético Goianiense, São Paulo e Fluminense, Atlético Mineiro e Fortaleza, Internacional e Sport, Ceará e Grêmio. Ô tricolores, vocês vão jogar primeiro contra o Santos, tá? Presta atenção, torcedores do Esquadrão. Bahia e Santos, Chapecoense e Red Bull Bragantino. Red Bull é um time novo que tá dando o que falar e tá dando trabalho a times grandes aí, hein? Atlético e América Mineiro e Cuiabá e Juventude. Vamos falar agora de Olimpíadas. Isso porque no início da semana o comitê organizador de Tóquio deu umas dicas já sobre o que vai acontecer nas Olimpíadas. Lembrando, eles já tinham descartado a presença de público exterior, ou seja, público de fora de Tóquio não irá poder assistir. E agora eles estão bem atentos e pensando em cancelar o público de lá da cidade também. Isso conta muito a questão financeira, até porque a gente sabe que a maior parte do dinheiro das Olimpíadas é de público, é de bilhetes, então fica meio puxadinho, né? Mas, infelizmente, a gente ainda está vivendo na pandemia mundial, os números estão muito altos de casos e mortes de Covid, então eles estão bem atentos a isso, falaram que ainda vão decidir, lembrando que as Olimpíadas é em junho já, que daqui a algum tempo eles vão decidir se vai ter público interno da cidade ou não. E uma coisa é certa, todos os dias, todos os atletas que participarão das Olimpíadas irão realizar o teste de Covid. Já sabem que o investimento vai ser pesado, né? Nós, como admiradores do esporte, torcemos para que tudo dê certo. Acho que, não vou falar só por mim, o esporte tem sido uma fuga durante a pandemia, para quem gosta de assistir, né? E é isso. Mas que tudo seja feito com muita cautela, que não tenha risco para atletas, para dirigentes de clube, para ninguém, porque é muito mais do que só o público, né? Tem muita gente na comissão. E é isso, vamos torcer para que nas Olimpíadas seja tudo mais leve. Vamos falar agora de Champions League, semifinal rolando. O primeiro jogo entre Chelsea e Real Madrid terminou tudo empatado, 1-1. E o resultado, como vai ser, a gente só vai saber direitinho mesmo, dia 5 de maio, que o Chelsea vai receber o Real Madrid lá na Inglaterra. Então fiquem atentos, viu, para saber quem será o primeiro finalista da Champions League. E Manchester City surpreendeu e estava torcendo pelo PSG do menino Ney, né? 2-1, o Manchester venceu o jogo, a partida, lá no Parque des Príncipes, lá na França, na casa do Paris Saint-Germain. E agora vai ficar um pouquinho difícil pro PSG, mas o time tá empenhado. O zagueiro brasileiro Marquinhos já falou que vai para ganhar, viu? E é isso, vamos torcer para o time do coração, o PSG ou o Manchester. Os torcedores da Inglaterra estão doidinhos para que a final seja entre Manchester City e Chelsea, porque a final vai ser lá, os times de lá. Seria uma delícia, imagina a final da Champions League com 2 times da Inglaterra. Vamos lá, junte, faça sua torcida, tá? Escolha sua torcida para quem vai para a final da Champions League. Falando em Champions, o mercado internacional tá uma bagunça, como sempre. O Barcelona tá bem esperançoso que Neymar saia do PSG e volte pro Barcelona. Principalmente com o resultado agora, que não foi lá essas coisas, né? Eles estão vendo. Se o PSG for eliminado pelo Chelsea, já declararam que vão investir pesado para levar o brasileiro de volta pro clube espanhol. E Messi tá sendo bem disputado entre a Europa, tá? Inclusive um dos times que mais quer o argentino é o PSG. Que confusão.
Só que tem um detalhe, Messi disse que fica no Barcelona se o time ao redor dele for um time forte, levando Neymar de volta para o Barcelona e voltando a dupla, né, Neymar e Messi. Acho que a Argentina vai ficar no time espanhol mesmo, com o brasileiro. Vamos ver. Adri, beijo. E, gente, vocês já sabem, todo domingo eu tô aqui para trazer esporte para vocês. Vocês já sabem onde me encontrar também, né? Beijo e até o próximo domingo. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Viu como ela arrasa no esporte em pauta, que foi aí com Paloma Mota, trazendo tudo do mundo do esporte pra gente. E claro, a gente está falando de esporte, vamos continuar com ele. Você estava aí me contando toda a sua trajetória, né? Estava me contando também que essa ponte maravilhosa foi feita por Nayara? Isso, Nayara Arcuri. Né? Nayara o quê? Arcuri. Arcuri? Ela arrasa, ela não nasceu, ela estreou, essa maravilhosa modelo que nos representa, né? Tanto aqui quanto fora do Brasil. Pense que a mulher arrasa, só não quis aparecer hoje, quiser ficar assim. Eu, pra vir, minha filha, eu botei reboco de tarde e acabei de botar reboco de novo, que só hoje foram 2 gravações. Remotamente, mas tá trabalhando nesse tempo de pandemia. Eu quero continuar falando, né, de esporte ritmado. Me fala quais os ritmos que são utilizados para essa prática. Você estava falando de alguns, né? Mas você também, logo no início, você falou de turbo, né? Boxe turbo. Explica como é isso aí. Não, é o tour. Tour, que é o a gente faz uma tour nos bairros de Salvador. É um projeto. O tour. Tu leva o boxe para os bairros. Isso, como né? que é? Você programa, você marca? Como é essa agenda? Vai lá, irmão. Você fala do tour? Não, a gente faz como é que fala, irmão? O nome que você fez? A agenda. Não, do tour que você fez. Vai postar no Instagram? Um card? Sim. Isso, o flyer. A gente faz o card, coloca no story do Instagram do nosso box estimado, do nosso também pessoal, no feed. E a galera que se interessar, comenta, a gente leva o nosso box estimado para qualquer lugar. Eu quero fazer uma pessoa só liga. Não, a gente tem assim. Uma pessoa se interessa, aí a gente conversa com ela, tal, pergunta quantas pessoas tem para participar e tal, aí se organiza direitinho, vê o horário. Como a gente fez em Cana Brava, a gente fez aonde também, teve outro lugar que a gente fez, e vai ter Itapuã também. Cana Brava, Ondina e Plataforma. Ondina, Plataforma. E quando estava acontecendo aqui na Soledade, como que foi? Alguém ligou daqui e vocês vieram? Soledade, no caso, a gente começou, o primeiro lugar que a gente começou foi aqui, por conta que eu moro aqui perto, aqui no lugar da Soledade, eu moro na Caixa d'Água, é perto da Soledade. E a grande maioria das pessoas eu sempre conheci. Então, o primeiro passo que a gente deu do boxe estimado assim, foi lá na Soledade. E com isso, nós começamos na Soledade, a gente postando e coisa e tal, a galera se interessou, a gente foi pra Barra, nosso primeiro aulão foi lá na Barra. Os aulões da Barra são inesquecíveis. Os aulões dali, arrepia pra qualquer lugar. Paulo, fala, Otávio, tão devagar, tão tranquilo, né? Tão diferente da aula que eu vi, ele aqui todo... Eu falei pra minha amiga, nossa, vamos ver, Paulo, além de professor de boxe, tu faz mais o que na vida, assim? Eu, atualmente, trabalho, eu sou também, ensino como personal também, faço jiu-jitsu, também estudo educação física, na verdade. E se tratando da aula, como eu falei a você, a aula dá uma energia pra gente que é incrível. Como eu tinha falado, eu sou um cara mais sossegado relacionado a taças.
Mas quando a gente está na aula, acende e já foi. O ritmo Qual que a a gente sensação faz, quando você está fazendo boxe? É. Qual a sensação que você tem quando você está praticando boxe? a sensação de satisfação de a gente estar dando aula ao mesmo tempo, vendo a galera se entrosar com a gente. E depois, no final, o feedback que todo mundo, cada um, dá pra gente é maravilhoso. A gente está fazendo um trabalho legal, um trabalho sério, e a gente está indo pelo caminho certo. Isso que é muito bom. Qualquer pessoa A pode gente praticar tem o boxe ritmado? Qualquer. Se você ver no nosso vídeo no Instagram, tem uma criança pequenininha assim, que é incrível. Manda esse que eu vou botar aqui no final do bloco. Esse Tem as tem lá no pessoas, vídeo. as pessoas durante a aula, é engraçado porque durante a aula, principalmente na barra, fica em volta, assim, muitas pessoas em volta assistindo. Sim. E é uma coisa incrível que quando a gente olha para o lado, a pessoa que está assistindo, ela está fazendo movimento, ela não consegue ficar parada. Aí numa dessas a gente estava fazendo e a gente viu no vídeo, eu nem vi na hora da aula, que a gente fica numa energia tão grande ali, tão intenso, que a gente acaba esquecendo o que está ao nosso redor. Aí no vídeo eu tô olhando, tá uma criança, acho que ela não tem nem 2 anos. Ela tava lá só, e a mulher falando, esqueci o nome dele. Vai, ele fazendo, jogando Vai, no Thales, ritmo mesmo. vai, Thales. Alguma coisa assim. É a criança, mas temos alunos, temos o Ítalo, acho que ele tem uns 10 anos, ou um pouco menos. Tem a filha de Rose também, Ágata, ela também é um pouquinho mais nova, e temos idosas também, temos senhoras, assim, temos senhoras... Isso que eu ia perguntar, que a gente tem um trabalho com idosos, e eu queria saber se tem idosos na aula. Sim, tem todas as idades, na verdade. E aí a gente tem uma coisa que a gente utiliza, que é justamente pelo fato de necessitar ter 2 professores na modalidade. É porque durante a aplicação ou durante a execução das sequências na música, tem que ter um outro professor observando as pessoas que têm as limitações, para conseguir acompanhar as pessoas, ou para conseguir fazer com que as pessoas que têm limitações acompanhem a gente. Então a gente tem que ter essa atenção dupla que não permite ter um professor só. Ou a gente explica, ou a gente executa a sequência, ou a gente corrige ou ajuda a pessoa que está atrás. Então a gente tem uma forma estratégica da gente aplicar nossas aulas, e o que exige que tenha na aula 2 professores. Só voltando um pouco a essa questão do tour do boxe ritmado, a gente define o bairro quando a gente tem uma procura grande. Se a gente tivesse, um exemplo, 20 pessoas de um bairro estão interessadas em fazer a aula, só que tem a limitação em relação ao horário, o deslocamento, a gente leva para lá. Então a gente lança a proposta, um exemplo, começou com 5 pessoas querendo a aula, pedindo no Instagram a aula em Itapuã. A gente lança a proposta, vê se tem gente, e se tiver o público a gente vai. Aí a gente define um líder no bairro, um líder comunitário, ou um líder do boxe ritmado no bairro, para que tenha intermedie essa aula, organize, convide as pessoas, que tenha mais aproximação, chega lá e faz a divulgação no boca a boca também, compartilha a nossa rede social. Então a gente tem essa exigência, tem que ter um público. Lançamos isso com um cronograma, né, um mês antes, no mínimo, no máximo um mês antes. A gente define, organiza com a pessoa que está liderando ali no bairro, quantas pessoas tem, quantas pessoas se interessam em fazer, o horário. Você falou de mínimo e máximo. No máximo 30 dias para divulgação. E no mínimo, quantas pessoas para vocês irem? Isso, a gente busca no mínimo 15 a 20 pessoas, nessa faixa de 15 a 20 pessoas de mínimo, porque também tem a questão de desistência ou falta de condição de fazer aula no momento, então a gente tem que ter na faixa de 15 pessoas fazendo a aula, então a gente tem que ter mais de 15 pessoas confirmadas para fazer uma aula. E aí, é um dia só ou se torna... Ou vocês têm uma agenda para voltar outros dias? Pronto, a gente... torna fixo
se torna fixo, na verdade, se a gente se dá o interesse das pessoas também com feedback, né? Porque a intenção é fazer esse tour, ir lá, fazer nossa aula, levar toda a nossa energia, nossa alegria para a galera ver como é que é o boxe estimado. E se depender de tudo, com certeza é uma modalidade boa, e se depender de tudo, eles quererem e fique fixo lá no bairro, entendeu? Como foi na Soledade e plataforma também. Tem a questão também da disponibilidade das aulas do boxe estimado, do horário, na verdade. Porque a gente tem que encaixar, né? Tem que ver o horário que as pessoas têm disponível e o horário que a gente tem na agenda também de aulas. Então isso tem que ficar ajustado, tem que ficar direitinho, porque a gente acaba não conseguindo fazer uma aula pelo fato da gente não ter na agenda o dia livre para fazer a aula em tal dia, tal horário, tal bairro. Então a gente tem que ajustar a disponibilidade da gente e o interesse do público dali da aula. Então, o tour, o projeto, tem o intuito de levar uma aula para o bairro. A continuidade naquele bairro vai depender do acordo. Do público continuar, né? Isso, a continuidade das aulas vai depender da disponibilidade da gente e do público. Então é isso aí. Boxe ritmado é para mim, para você, para homem, mulher, criança, idoso, para a comunidade toda. Chame aí boxe ritmado na sua comunidade, que eles vão. A gente vai aqui, claro, que você cuida do corpo e tem que cuidar da mente. E eu vou aqui e volto já já. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. A gente estava aqui nos bastidores, eu vou colocar aqui no final do programa para você ver o nosso make-off. E ele perguntando assim, já acabou? Gente, está acabando nosso último bloco da comunidade, mas se você quer conferir o Escuta aí Comunidade, vai lá na nossa TV web Escuta aí Comunidade. Vai lá no nosso Instagram, Escuta aí Comunidade. Dá esse like também aqui para a Negona da Liberdade, que anda por toda a cidade hoje em dia, anda virtualmente nas comunidades, porque a gente está gravando remotamente, claro, porque a gente tem que se cuidar. Se precisar sair, não esqueça, use máscara. Se vai na rua, precisa fazer alguma coisa, fazer pagamento, precisa trabalhar, álcool em gel. Se cuide, porque você cuidando de você está cuidando de mim, eu cuidando de mim, cuido de você. E assim a gente vai continuando, e breve eu estarei nas comunidades conversando com vocês pessoalmente. Claro que voltando aqui com ele, Tarcis Rocha e Paulo Henrique, do boxe ritmado. Esse boxe que eu conheci aqui na Praça da Soledade, no bairro da Liberdade. Me apaixonei, quero muito fazer aula. E estava olhando o Instagram de vocês e vi que vocês estão colocando videozinhos, né? Você falou lá no segundo ou no terceiro bloco que vocês não estão fazendo eles online por conta da internet que trava, né? Mas eu quero saber, eu, como aluna nova, e os outros das outras comunidades que vão querer fazer essa aula de boxe ritmado, como é que faz agora nesse tempo de pandemia? Quem que vai me responder, gente? Trava a tela. Ai! Ele tá esperando eu falar, porque ele sabe que eu já vou falar. Estão me segurando pra não falar aqui. Fale. Tu tá falando aí no make-off que acabou, eu quero falar mais, ainda tá falando do cara de fora. Claro que ele vai ficar calado. Ele mandou perguntar assim, gente, pra Tati, o que é que tu não faz? Dá uma coisa, não tem, que eu quero fazer de tudo, gente. A gente, vocês podem encontrar o Boxe Ritmado no Instagram, né? Acompanhar a gente, nossas postagens, atualizações, com a agenda de aulas também da gente, que a gente vai lançar logo mais a agenda de maio. A gente está em abril, né? A agenda de maio a gente vai lançar.
que provavelmente a gente vai poder voltar às nossas atividades presenciais, e eu espero que a gente possa voltar, sempre seguindo o protocolo, né? O protocolo de segurança contra o Covid. A gente mantém o distanciamento, verifica a temperatura, álcool em gel o tempo todo, o uso de máscara. Então, a gente sempre mantém essa segurança durante nossas aulas. Então, a gente está querendo voltar, se for possível, a gente volta às nossas aulas presenciais já no próximo mês. E as pessoas que tiverem interesse, elas podem estar acompanhando no Instagram, que a gente vai postar que é a nossa principal rede social. A gente informa lá, que é o @boxritmado. As nossas redes sociais também, né? A minha, que é @Tarsis Rocha Pro, e a de Paulo Henrique também, que é @Paulo. Paulo.en03. Vai estar aqui escrito também direitinho para vocês. Pronto. E aí Eu a gente está sempre postando lá as informações sobre o Boxe Ritmado, sobre nossa agenda de aulas. E antes disso a gente vai estar postando algumas coisas, algumas novidades, vai estar conversando com vocês para que vocês tenham condição de entender como é que a gente vai estar nessa nova etapa, né, do Boxe Ritmado durante a pandemia também, durante essa segunda onda também. A gente vai estar se precavendo, vai estar se reinventando, que é um desafio, né, também para a gente. Pronto. Para galera que está em casa, né? Para a galera que está, para as comunidades que estão em isolamento social, não estão podendo e não estão querendo, por opção também, né? Até porque já abriu, não estão indo para as academias, não estão indo para locais, né, que tem muita gente, porque eu tô doida para fazer aula em casa e tá aqui a possibilidade para estar fazendo a aula. Deixa eu falar, eu sei que o principal objetivo, né, desse projeto é a saúde, né? Quais os benefícios e também quais as restrições de praticar essa modalidade? O boxe estimado, o nome já diz, né? Benefícios que a gente tem de aprender as técnicas do boxe, que a gente enfatiza muito também, de você aprender certinho como é que dá os golpes retos, os cruzados, gancho, upper, esquiva, os passo plano, passo diagonal. E também, no boxe estimado, a gente consegue levar muita saúde física, saúde mental. Aquelas pessoas também que não têm coordenação motora, ela aprende no boxe estimado. Aquelas pessoas que não conseguem ter dinâmica, fôlego no dia a dia, quando elas começam a fazer o boxe estimado, ela consegue ter uma dinâmica melhor. E assim, fora isso, do boxe estimado de atividade física, emocionalmente também, falando assim, que a gente transborda muita coisa boa dentro do boxe estimado a decorrer da aula. Então, não é só físico, é emocional também, é espiritual. O boxe estimado é um conjunto muito bom para uma pessoa que quer se descobrir, na verdade, entende? Conhece pessoas novas, conhece o que a pessoa pode trazer de harmonia para ela, sendo que você nem conhece aquela pessoa ali, mas assim, tem uma conectividade tão boa que a gente consegue fazer uma família ali dentro, na verdade. Então é muito bom. Maravilhoso. Eu sei que a gente já falou aqui nos bastidores, mas eu queria perguntar a vocês se o boxe ritmado tem alguma área de competição, se existe disputas no boxe ritmado, porque tem aquela mulher maravilhosa que eu adoro, que é Lízia Oliveira, que ela faz aquilo, como é que fala, que ela é toda malhada? Como é? Como é? Fisiculturismo. Isso, fisiculturismo. Tem algum tipo de competição, Tarsis? Olha, a gente nem falou aqui nos bastidores. A boca vai vibrar! Tarsis, você é da modalidade fisiculturista? Fisiculturista profissional. Eu Você? participo de competições que fazem o teste antidoping, né? A gente testa, e para competir a pessoa não pode estar usando nenhum tipo de esteroide anabolizante. Então, vocês vão ver as fotos aí. Eu sou fisiculturista natural.
profissional, competir fora do Brasil, representa o Brasil nos Estados Unidos, competir na Coreia, na Grécia, 2 vezes nos Estados Unidos. Então, carrego também a bandeira da Bahia, de Salvador, do nosso Brasil, fora também nesse esporte. Homem, tu canta? Pro boxe... Oi? Tu canta? Eu só não canto. Eu falei pra Aê, Paulo! O que ele não faz? Ele não canta. É porque você não tá no dia a dia com ele. Ele não tem um dom de cantar, mas ele canta. É diferente. Ele arrisca ainda. É diferente. Eu falo pra minha namorada, peça tudo. Fale tudo, só não peça pra cantar. Porque é um absurdo, é horrível. Ai, gente, que maravilha. A modalidade boxe ritmado, ela não tem uma competição, né? Ela não tem competição, não vale prêmio se fizer melhor, se for participar de alguma luta com o oponente, não tem isso. O único contato do boxe ritmado que a gente tem é da pessoa com a manopla ou com objetos do boxe. Então não tem esse contato físico, não tem o contato de uma pessoa com a outra. Isso é a nossa modalidade. Mas tem uma competição, não é uma competição, mas é um desafio que a gente propõe para nossas alunas. Para nossas alunas, que eu digo porque a maioria do público é feminino. Mas assim, dos nossos alunos em geral, a gente lança alguns desafios. Por exemplo, durante o aulão na barra, a gente propõe uma aula antes ou 2 aulas antes, a gente propõe para nossas alunas que elas preparem ou executem umas sequências coreográficas que a gente já tem, ou que criem as suas sequências em uma música de sua preferência. E aí a gente coloca ela ali na frente, a pessoa interessada em fazer, que aceitou o desafio ali na frente, ela explica, ela comanda o grupo durante uma música. Ela explica como é que são as sequências e aí comanda as pessoas durante essa música. É um desafio que a gente lança para as pessoas. E durante isso também, durante as nossas aulas normais, também, a aula da soledade, a aula da plataforma, a gente tem essa questão de desafiar sempre os nossos alunos. A gente coloca sempre uma coisa para que a pessoa se sinta ali, não se sinta acomodada, sabe? Sempre com condição de evoluir cada vez mais. Essa é uma das propostas do Boxe Ritmado. A gente está sempre ali motivando as pessoas, a gente está sempre conversando com elas, colocando ela ali na frente para que ela sinta como é que é comandar uma aula, colocando no fundo para ela ver também e ver as pessoas, os seus companheiros, como exemplo também. A gente usa muito do boxe ritmado, isso no boxe ritmado. A gente costuma dizer que o boxe ritmado não é só uma modalidade, não é só a gente está chegando ali para fazer os movimentos com a música e acabou. Não é. O boxe ritmado é muito mais do que isso. É muito mais mesmo. Só a pessoa fazendo mesmo para ela entender. A gente tem alguns depoimentos de algumas alunas mesmo que saíram de estado de depressão ou de pânico, síndrome do pânico, melhoraram a sua situação, melhoraram a respiração, se motivaram mais. Temos muitos momentos muito bons mesmo. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, já falou por mim já. Arrasou ele, né? E a gente não interrompe, ele não para não, gente. Deixa eu falar para vocês. Me apaixonei pela modalidade, né, pelo projeto. Quando eu saí aqui, eu não ia nem na rua naquele dia, mas eu estava com uma amiga, a gente resolveu ir comprar um sanduíche aqui na praça. Quando eu vi a aula maravilhosa, principalmente quando a gente fala de trabalho na comunidade, né? A gente tem um instituto chamado Escutaê, que a gente faz as coisas hoje em dia, hoje, domingo, estamos na 2ª oficina de música, né, para a comunidade. É tudo gratuito. Vamos gravar o videoclipe daqueles alunos que estiverem mais preparados, né? E é todo mundo na parceria. São voluntários que fazem o trabalho para a comunidade, que vai até a comunidade para poder tirar as pratas da casa. E temos
grandes joias dentro das nossas comunidades. E mais uma joia é esse projeto de vocês, tá? Parabéns por esse trabalho, parabéns por esse projeto. O programa Escuta aí Comunidade, agora, falando bem sério, está aqui de porta aberta para vocês colocarem um quadro aqui, mostrando esse trabalho de vocês, está divulgando mais esse trabalho de vocês, porque o que precisamos é estar unidos, tá? Segurando um a mão do outro. Eu vou abrir aqui as considerações para vocês. Quer deixar uma mensagem? Venha fazer o boxe estimado, que senão não decepcionar nunca. Eu tô calada. Olha, meu pau. Olha, eu tô uma. Só tá prometendo, Então, quero ver. nada. Manda um vídeo aí que eu vou fazer em casa. Na rua agora não vou tomar trouxa que outra coisa, meu filho. Na rua eu só vou trabalhar e volto pra casa. Eu tô com medo. Não sai não, vou pra lugar nenhum. Mas gratidão, Paulo Henrique, por acreditar nesse trabalho, nesse projeto que é Escutar a Comunidade aqui da TV Quirimurê, canal 10.3. Gratidão, Tarsis Rochas, parabéns mesmo. Diz aí a sua esposa que belo trabalho é o dela. Quero agradecer a Dina Lopes, que abraça a gente aqui, Escutar a Comunidade na TV Quirimurê, canal 10.3, todo domingo às 17 horas. E eu fui, né? Domingo eu tô aqui de novo, na TV Quirimurê, a TV aonde você se vê, aonde você me vê. Cala a boca, Top! Brá! Ah, eu falo muito, viu? Tem que falar mesmo, que dá os 10 minutos. Vou voltar, peraí. Deixar o homem vai. Mas fala, que Lizzy tá malhando pra isso, fisiculturista, né? Aí. Isso. Ah, eu esqueci É de uma falar competição. também disso. Fala agora! É você que tem que perguntar a ele o que é que ele não faz. Ele não é, cara. É isso! É, porque Eu vou perguntar, então. é o grande risco você falar o que é que você faz. Eu vou Já colocar era. na tela. Já era! Vou voltar. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me calio, o jogo só vale quando